Bom dia, senhores. Como é que vão vocês? Aqui quem fala é o Guilherme. É, eu fiz um post no Instagram hoje sobre a minha experiência dentro das Forças Armadas. Foi um post sucinto, justamente porque eu gostaria de comentar mais sobre esse assunto em um vídeo para o YouTube, onde eu pudesse falar com mais tempo. Esse é o primeiro vídeo desse canal, assim como o post do Instagram que eu fiz também foi o primeiro post daquele Instagram que eu criei. Então me perdoem se o áudio ou a imagem não estiverem tão bons, certo? Para esse vídeo específico eu coloquei uma peça do meu fardamento da época, a minha gandola e a minha camiseta. Eu ainda uso isso por aí com bastante frequência, então eu não coloquei necessariamente em específico para o vídeo, mas acho que fica interessante aí a título de curiosidade. Meu nome de guerra era Stevens. Eu gostaria de comentar a respeito de como a minha experiência dentro das Forças Armadas hoje em dia ainda repercute na minha visão de mundo e na minha forma de agir nas mais variadas coisas na minha vida, como no meu trabalho, que é um trabalho braçal, pesado, ou como nos meus treinos, por exemplo, de vez em quando eu treino boxe em casa, treino musculação ali, barra, flexão, certo? E para tudo isso a gente precisa de disciplina. E o que mais se prega dentro do exército são duas palavras em específico: hierarquia e disciplina. E ter isso em mente na vida civil, na vida posterior, pode ser muito produtivo. Ou seja, dentro do exército você pode aprender coisas, se estiver com a mente aberta, que podem te ajudar na sua vida civil de diversas formas e que não servem, portanto, somente para o exército, certo? Porque o exército é uma instituição prática, uma instituição utilitária, digamos assim, né? Lá não tem mimimi, lá não tem, vamos cuidar do problema desse soldado específico, esse pormenor aqui, esse pormenor ali. Não, é feito o que precisa fazer e pronto, certo? Não existe muita ideologia. A ideologia do exército é o que funciona, ponto. Uma ideologia, digamos assim, como eu falei, mais utilitária mesmo. Muita gente tem uma visão distorcida, como se o exército fosse uma instituição de direita, mas não tem nada a ver. Eu, dentro do exército, no tempo que eu fiquei lá, nunca ouvi falar sobre política, sabe? Então, esse tema não existe lá dentro. O exército é uma instituição utilitária de Estado, certo? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do ponto de vista, mas eu, no tempo em que estive lá, não participei em nenhuma guerra em defesa do Estado brasileiro atual, né? Então, fiquei lá mais para aprender alguma coisa e tal. Então, nesse sentido, até aí, tudo bem, né? Pelo menos na minha visão. Já que o Estado brasileiro atual pode ser bem questionável. Mas o tema do vídeo não é sobre isso. Então, continuando quanto ao que eu estava falando relacionado a, ao que eu acredito nesse ponto assim da importância do exército, ou para quem não serviu, de talvez tentar entender um pouco do que eu estou falando aqui. Muitas vezes tem soldados que ficam ali durante todo aquele período obrigatório, somente esperando chegar no fim, ou então quando está no campo, ele não vê o período do campo acabar para ele voltar para a civilização, sair do mato, tomar um banho num chuveiro e não num rio cheio de lama, sabe? Só que essa mentalidade de ficar, digamos assim, sucumbindo mesmo, ou como a gente falava no exército, né? Essa mentalidade de ficar sangrando o tempo todo, o cara tá sangrando mentalmente, ele não tá aproveitando nada. Esse tipo de mentalidade acaba cerceando muito do aprendizado que a pessoa pode ter dentro do exército ou na vida civil também. E logo à frente eu já falo sobre isso. Então eu lembro que quando eu estava no exército, em momentos difíceis assim, eu sempre tentava pensar, digamos assim, de fora, sabe? Pensar que dali a algum tempo
aquilo ia passar e eu ia, dali décadas, poder contar alguma coisa para os meus netos, que eu estaria escrevendo uma história e tudo mais, sabe? E pensava no que eu estava aprendendo e no que aquilo poderia estar me proporcionando, entende? Então, se a gente na nossa vida tentar enxergar menos as dores e mais aquilo que a dor pode nos ensinar, a gente acaba conseguindo passar com muito mais facilidade pelas coisas, sabe? Então, hoje em dia eu não tenho muito esse problema, mas eu lembro, por exemplo, assim, que naquela época eu era mais novo, né? Tinha 19 anos, 18, 19 anos, e às vezes eu ficava no celular mais tempo do que eu gostaria. E dentro do exército eu fiquei ali por várias semanas sem contato com o mundo externo, sem celular, somente ali dentro. E aí eu pensava, bom, isso é como uma limpeza no meu cérebro, né? Na sociedade aí fora a gente está o tempo todo lotado de estímulos, né? Passando tela, ou vendo coisas no YouTube, ouvindo música, que eu tô por várias semanas somente fechado aqui, só treinando, aprendendo a cantar o hino, aprendendo canções, aprendendo a ordem unida, aprendendo a atirar, focado nisso. Isso, eu lembro que isso era uma das coisas que eu pensava, né? Eu pensava, bom, isso deve ser bom pra mim. Já tinha outro que tava pensando assim, pô, cara, não vejo a hora de pegar meu celular, de falar com a minha família de novo, de tomar um refrigerante que não tem aqui dentro. Tipo assim, só pensando no que teria de bom no mundo externo, sem pensar no benefício que aquele cerceamento, sem pensar no benefício que aquela abstinência momentânea poderia trazer, entende? Então eu, tanto no exército como em várias coisas na minha vida, muitas vezes tentava ter essa visão. Que repercussão isso vai ter no futuro na minha vida? Como isso pode moldar a minha forma de ver o mundo? E o que eu posso aprender com essa dor? Porque tudo tem algo a nos ensinar, sabe? Então, essa disposição de se colocar na dificuldade, no desafio, é algo que eu acredito que seja muito interessante para aquisição de experiência de vida, sabe? E eu sempre busquei isso em diversas áreas da minha vida, como no meu trabalho também. Eu trabalho em serviço braçal, mas não é o assunto do vídeo, eu posso comentar mais à frente, em outros vídeos. Hoje em dia, hoje o vídeo é sobre o exército, mas tanto o exército como outras coisas na minha vida, eu sempre busquei a experiência, sempre busquei ter histórias para contar como meu pai me conta e como eu ouvia e ouço de pessoas mais velhas. Então essa disposição para o desafio e essa disposição para tentar enxergar o aprendizado na dor, eu acredito que é algo que eu aprendi no exército e é algo que me ajuda na minha vida posterior, agora na minha vida civil, e que se tu que está aí assistindo, que não serviu, ninguém é obrigado a servir, mas se tu que está aí assistindo entendeu o que eu estou te falando, pode te ajudar também, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia do vídeo, certo? Hierarquia, disciplina e tentar enxergar as coisas com a mente mais aberta para o aprendizado, sem focar tanto nas dificuldades e sim focando na história que tu vai poder contar depois de feito aquilo, depois de concluído, sabe? E também, enfim, toda dor, toda provação te forja diferente posteriormente, entendeu? Essa é a mensagem do vídeo, é isso que eu queria comentar no mais aí. Espero que quem assistiu tenha gostado e até a próxima.